Olá, queridos, saudações em Cristo. Quero deixar para sua meditação, carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 23 ao 27. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido por 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, de que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Meus amados, nós estamos diante de um texto que deixa para nós aqui com clareza a recusa de Moisés de ser participante dos favores do Egito e, ao mesmo tempo, o livramento que Deus dá através do entendimento dos seus pais para guardar Moisés, para não ser morto pela ordem de Faraó. Porque havia uma ordem, segundo o texto no livro de Êxodo, de matarem os meninos hebreus, e neste caso, Amram e Joquebede decidiram guardar o seu filho durante 3 meses, fazendo assim uma tentativa que deu certo para livrar o seu filho da morte. E é um ponto importante na nossa vida espiritual. Nós precisamos nos decidir, estarmos ao lado do Senhor e no propósito que Deus tem para a nossa vida, e agir, neste caso, com fé. Eu penso que a palavra importante aqui dentro desse texto é a escolha, a decisão. Os pais de Moisés escolheram, decidiram preservar a vida do seu filho até o último instante. E é interessante que o nosso Deus é o Deus que honra a nossa fé e tudo quanto nós fazemos segundo a sua direção. Os pais de Moisés não seguiram o curso do seu tempo, não permitiram que o seu filho fosse morto por ordem de Faraó. Alguns pais, filhos hebreus, foram mortos, perderam seus filhos, não agiram da mesma forma que Amram e Joquebede agiram, mas o ensinamento para nós aqui neste momento é que nós não devemos aceitar o curso deste mundo e aceitar a ordem do Deus deste século. Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, ele diz: porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória do Cristo. Eu quero, nesta palavra, dizer para você a importância de agir pela fé, escolhendo sempre em agradar a Deus, porque a boa escolha também, neste caso, a mão de Deus vai sobre ela, e foi o caso que ocorreu com os pais de Moisés, preservando a vida do menino. O texto ainda que segue, ele nos mostra que pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. É interessante que o nome Moisés no Egito significa filho, assim como o nome Ramsés, no finalzinho o termo Sés, significa filho também, que significa, no caso, Ramsés, filho de Ram, ou filho de um deus pagão ou de um deus egípcio. No caso, para o hebreu, significa tirado das águas. O importante é que, no contexto direto, nós observamos que Moisés, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele rejeitou a glória do Egito. Ele preferiu estar fazendo a vontade de Deus. Claro, no contexto, no livro de Êxodo, nós entendemos que Moisés, ele justamente após matar um egípcio, e entendendo que possivelmente alguém houvera descoberto este negócio, ele foge para uma terra distante, estando então nas terras de Midian. E ali, neste caso, onde ele vive por muito tempo, reconhecendo ali a sua esposa Zípora e vivendo naquela região. E naquele mesmo local, naquelas proximidades, o Senhor lhe aparece no monte. E ali, quando ele vê o arbusto justamente se queimando e não se consumindo, e ele fica maravilhado e se aproxima, e o Senhor ordena justamente a Moisés: atirás ao parca dos pés, porque o lugar onde ele estava, a terra é santa. E nesse contexto, a presença de Deus que ali estava, o Senhor conversa e diz para ele que tinha ouvido a oração do seu povo, justamente o clamor do seu povo que estava preso nas terras do Egito. E é interessante que Deus se revela a Moisés, neste caso, dizendo: eu sou o que sou, ou então, o que serei, o que serei. Algumas traduções assim dizem. Porém, o Moisés, ele recebe de Deus esta revelação quando o Senhor disse para ele jogar o cajado, com alguns sinais ele faria,
vira uma cobra ou uma serpente e novamente ele pega justamente e ela se torna um cajado. Também o texto assim nos diz que ele põe as mãos justamente na sua vestimenta ou no seio e quando tira está leproso e novamente ele coloca as mãos e ela volta restaurada. Isso são as maravilhas de Deus que Deus havia dado a Moisés como sinal para que ele voltasse como libertador. Agora, entenda, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó e preferiu. Nesse caso, nós entendemos que Moisés ele agiu com entendimento. E eu quero deixar uma frase para nós dentro dessa reflexão. Vigiai, ter uma vida renovada e andar com Deus é uma escolha. Moisés, nesse contexto, eu posso entender que ele estava na sua plena vigilância e ele compreendeu que era vontade de Deus que ele retornasse e convivesse com o seu povo. Moisés estava no Egito, mas o Egito não estava nele, assim como o crente vive neste mundo e o mundo não deve estar em nós. Eu ressalto ainda que o contexto da vigilância ela é indispensável, é observar com atenção. Vigiar significa estar atento, significa justamente observar secretamente. No popular, não ser pego de surpresa. E aí, para nós com esta palavra, entendemos que Moisés, nesse contexto, estava em plena vigilância e observando realmente, de fato, a narrativa, a sequência da sua jornada, da sua caminhada. E isso serve também para a nossa vida espiritual. Precisamos estar vigilante e fazermos escolhas direcionadas por Deus. Aparentemente, ser recusado ser filho da filha de Faraó poderia ter sido uma loucura para o seu tempo. Alguém dizendo, você vai viver o incerto, você vai fazer a escolha duvidosa, é melhor você ficar com o certo na mão. Aquilo que aparentemente está a favor é viver do palácio, é viver as regalias do seu tempo, é estar no Egito, ser um príncipe, ser reconhecido pelas pessoas do seu tempo, ter fama, ter glória. Mas Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. E isso também nos chama a atenção nos dias de hoje. Precisamos, meus amados, ter cuidado para nós não nos envolvermos ou, na verdade, sermos envolvidos com as coisas deste mundo ao ponto de nos tirar a direção do reino de Deus e das bênçãos de Deus para a nossa vida. Seguindo então o versículo, nos chama a atenção dizendo, pela fé também diz, o texto, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Eu observo mais uma vez esse versículo 25, escolhendo a decisão. Observe, Moisés, nesse contexto, ele escolheu antes ser maltratado. Quem é que escolheria, no seu bom juízo, ser maltratado com o povo de Deus? Mas Moisés, ele observou pela fé. Ele viu a necessidade de manter a sua fé em Deus. Há muitos que durante esses tempos que estamos vivendo, preferem a glória do Egito. Estão preferindo as coisas que são vis desse mundo, passageira e banal. Mas Moisés, ele teve esse entendimento e nos dá um grande ensinamento. Ele aqui coloca para nós, escolhendo antes ser maltratado, ou seja, aquilo que é visível aos olhos humanos parece ser bom, para Deus nem sempre é bom, pode ser algo ruim. E aquilo que aparentemente aos olhos humanos parece ser mal, para Deus, nesse contexto, é bom. No caso de Moisés, ele preferiu ser maltratado, mas ele sabia quem ele era. Moisés tinha uma identidade. Moisés sabia de fato de onde veio e qual era, nesse contexto, parece-nos que ele já estava entendendo um propósito de Deus. Quem sabe você que está me ouvindo com esta palavra pode estar passando por um momento difícil da sua identidade, na sua fé, quem sabe uma crise emocional e precisa de fato ter confiança em Deus. Entenda que aquilo que aparentemente parece aos seus olhos ser mal, mas se for em obediência a Deus para honrar o nome do Senhor, entenda, será bom para a sua vida. Observe que o versículo ainda nos chama a atenção de que ter por um pouco de tempo o gozo do pecado. Isso me faz lembrar de alguns pontos que são importantes. Imaginemos se Moisés escolhe continuar sendo príncipe do Egito e não obedecer à voz de Deus para ser um libertador. Ora, Moisés seria, no dia de hoje, algum faraó do livro de história. Moisés seria mais um homem no livro de história, assim como Ramsés, como Tutancâmon e assim outros faraós.
como Queopes, Quefren e Miquerinos. Mas Moisés, de fato, ele foi alguém que confiou no Senhor. Muito mais do que ser um faraó do Egito, foi um homem direcionado por Deus, um profeta, um líder que não foi esquecido e marcado por muitas gerações e muito mais ainda pela palavra de Deus e o propósito que Deus tinha com ele. Observe o que Moisés, de fato, ele recusou. Ele recusou, de fato, de ter os seus nomes apenas como no anais histórica, de ter apenas o corpo betumado, ou como diz assim, embalsamado, ou preparado como sendo mais uma múmia do Egito. Mas Moisés foi muito mais além, louvado seja Deus. Moisés, ele recusou tudo isso, e é o que nós temos hoje. Moisés, o líder do povo hebreu, Moisés, o homem que fez sinais e maravilhas em nome do Senhor com as pragas do Egito, Moisés que passou ao pé enxuto no Mar Vermelho com o seu povo, Moisés em que subiu o monte e que recebeu o decálogo, os 10 mandamentos, da mão e ordem do próprio Deus. Moisés que subiu o monte e ficou 40 dias e 40 noites, tendo uma comunhão, uma revelação profunda do Senhor, onde também ele teve a revelação do tabernáculo, mostrando justamente os seus utensílios, a roupa e a veste sacerdotal, o tipo de vestimenta, o modelo de sacrifício, como deveria ser ordenado cada um e as suas divisões da tribo de Levi. Entenda, Moisés ele teve muito mais dentro do propósito de Deus do que se aceitasse a justamente continuar como príncipe do Egito. Se Moisés continua aceitando ser príncipe do Egito, ele não teria essas visões tão profundas, não ordenaria justamente o governo teocrático dado por Deus em ver a grande nuvem de dia que guardava o povo no deserto e justamente a coluna de fogo à noite. Moisés não viria a água sair justamente sobre a rocha. Moisés não viria os sinais que aconteceram justamente sobre os 40 anos do deserto. Nós entendemos que justamente todo esse contexto deu a Moisés a autoridade de Deus e a honra de ser um líder, um profeta, lembrado até o dia de hoje como homem de Deus. E mais interessante, toda a região, tanto da história quanto da Bíblia, é mencionado a atitude de Moisés e a liderança de Moisés. Agora, meus amados, nenhum ponto da história, nós veremos um homem com tanta importância para o povo hebreu como Moisés foi, porque ele recusou as maravilhas e a glória do Egito. Quem sabe, você que está me ouvindo agora tem tudo, como diz assim, aos seus pés, mas Deus tem um propósito maior. Quem sabe, você está passando os seus conflitos, as suas crises, querendo o ouro e a prata desta terra, mas Deus tem algo muito mais maravilhoso para pôr nas suas mãos, uma recompensa maior. Olha o que o versículo ainda nos chama a atenção. Ele, por um pouco de tempo, de ter o gozo do pecado. Algumas pessoas ainda não entenderam, elas querem o gozo do pecado. Muitos líderes hoje querem a honra deste mundo, mas só que o Senhor nos chamou para algo muito maior do que você honrar o nome do Senhor, fazer a vontade de Deus, ver vidas sendo abençoadas, elas sendo alcançadas pelo poder do Espírito Santo, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ainda neste versículo, para nós concluirmos, tendo por maiores riqueza o vitupério de Cristo e dos tesouros do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Olha que maravilhoso versículo. Tendo por maiores riquezas, ou seja, ele viu que servir a Deus, o propósito de Deus é maior, a riqueza de servir a Deus é maior. Tendo por maior riqueza, mais uma vez eu vejo a palavra escolha. Ele escolheu o vitupério de Cristo. Claro, ele resolveu no Antigo Testamento servir a Deus. E aqui o escritor da carta aos Hebreus, ele fala que muitas vezes aquilo que parece desonra na terra, aquilo que muitas vezes parece esquecimento na terra, mas quando você faz a vontade de Deus é honroso. Há um tesouro da parte de Deus para aqueles que fazem a sua vontade. E termino aqui, porque tinha em vista a recompensa. Aqui fala de fé. Fé. O invisível, a fé manifesta na vida de Moisés e o que nós devemos carregar também na nossa vida. E concluo a palavra dizendo, pela fé deixou o Egito. Olha que maravilha, pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Então, pela fé nós servimos a Deus e não temendo a glória deste mundo. Pela fé nós servimos a Deus e continuamos fazendo a vontade de Deus nos cultos, adorando, pregando, falando do amor de Deus. Ele disse, porque ficou firme, como vendo o invisível. O que é que faz cada um de nós enxergar o invisível? A fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra de Deus é muito clara, é pela fé.
e Moisés andou com Deus. E a Bíblia nos dá exemplo de pessoas que andaram com Deus. Enoque andou com Deus em Gênesis capítulo 4, versículo 24. A Bíblia diz que Noé também andou com Deus, Gênesis capítulo 6, versículo 9. Noé era um homem tão obediente a Deus que o texto vai dizer que ele andou com Deus, é como se ele estivesse lado a lado com Deus. A vida de obediência de Noé fez Noé ser tão apegado, obedecer ao Senhor, que ele andou com Deus. Também a Bíblia nos chama a atenção em Gênesis 12, versículo 1 e Tiago 2, 23, falando também que Abraão, amigo de Deus, que neste dia, cada um de nós viemos dar valor ao propósito, à chamada que o Senhor tem dado a cada um de nós. Façamos como Moisés, aquilo que aparentemente é recusa, é bênção de Deus para nós. Aquilo que aparentemente é bom neste mundo, na verdade, quando você recusa, você está aceitando a vontade de Deus para a sua vida. Portanto, que você venha a ser renovado, que você venha a ser fortalecido com esta palavra. Deus abençoe a sua vida para a glória do seu santo nome. Amém.